Olá, mais uma vez nos encontramos aqui. Eu sou Stefano Fonseca, advogado, focado no direito digital, encarregado de proteção de dados, executivo da área de tecnologia, consultor de empresas do setor de tecnologia. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho para vocês de um tema bastante importante a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que veio trazer aí uma série de mudanças para as empresas, e existem muitas dúvidas sobre o funcionamento da lei. Muitas pessoas não entendem o que é a lei, qual que é o objetivo, finalidade, mas hoje eu só quero falar de um artigo da lei. Hoje eu quero falar do artigo 5º da lei. Eu quero falar para vocês o que é o processamento de dados pessoais, que a lei ela trata como tratamento dos dados pessoais, né? Isso aqui está no artigo 5º, inciso 10 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse artigo ele diz o seguinte: que para fins desta lei, ele considera tratamento toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso e reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Todos esses conceitos que estão tratados aqui no artigo 5º, inciso 10º, no tópico tratamento de dados pessoais, se refere ao que ocorre dentro das empresas. É isso que prevê a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. O tratamento de dados pessoais ocorre com um agente de tratamento de dados pessoais. Tá, e o que quer dizer isso, Stefano, na prática? Quer dizer o seguinte: se você é uma empresa de recursos humanos e se você recebe currículos de terceiros, se você faz preenchimento de formulários, onde a pessoa ela chega e ela fala, olha, eu estou procurando uma vaga para vendedor, e a empresa traz um formulário e ela preenche aquele formulário. Lá ela coloca nome, endereço, muitas vezes pergunta a religião. Então a lei ela diz que esse momento específico é o momento em que você está tratando os dados pessoais. Por quê? Porque você vai ter o quê? Você vai coletar, você vai ter acesso a esse formulário. Mas peraí, mas não seria só dado digital, não? Não, meu querido. São dados físicos e dados digitais. Isso vale para dados estruturados e dados não estruturados. Ah, tá. Exatamente. Isso quer dizer que dentro do artigo 5º, dentro desse processo de tratamento de dados, você vai ter que ter um profissional que é chamado pela lei como encarregado de proteção de dados, que na União Europeia é chamado de DPO. Ele vai te auxiliar, seja como consultor, ou seja como um seu funcionário interno ou colaborador, como você vai fazer para tornar possível o tratamento dos dados pessoais seguindo conceitos que a lei traz, conceitos de adequação. Conceitos esses que são baseados em quê? Em adequação legal, organizacional, tecnológica, treinamentos, mecanismos de evidenciação, cumprimento das medidas legais, atendimento a princípios. Que princípios são esses? Ah, tem princípios para coletar os dados? Claro, você tem princípios sim. Você sabe quais são eles? Deixa eu falar para você quais são eles. Finalidade, livre acesso, adequação, prevenção, transparência, necessidade, não discriminação, qualidade dos dados, segurança, responsabilidade e prestação de contas. Isso quer dizer que quando você fizer o tratamento de dados, você tem que ter uma engenharia pronta
administrativa, organizacional, operacional, sistêmica, tecnológica, legal, onde você vai ter rotinas pré-estabelecidas desse processo. Que esse processo de coleta de dados de um formulário de uma empresa de recursos humanos, ele tem que atender esses princípios da finalidade. Por que eu estou coletando esse dado? Eu tenho que ter o consentimento. Eu tenho que ter o consentimento desse terceiro. Ele tem que dizer para mim de uma forma clara, numa cláusula, estou disponibilizando acesso desses dados para a finalidade específica de análise curricular. Depois a empresa vai pegar esses formulários e ela tem que se preocupar com a preservação dos dados, não do formulário, mas dos dados pessoais e com o descarte. Então, o tratamento dos dados pessoais, que é realizado pela figura do controlador, que é a empresa, o CNPJ, esse tem que se preocupar. Ele tem que fazer o tratamento dos dados, que no nosso exemplo aqui são dados impressos. Agora, e quando eu estiver falando de dados eletrônicos, dados digitais? Vamos mudar um pouquinho nosso exemplo. Vamos imaginar que você tem um sistema na sua empresa, um RP, um sistema de gestão de recursos empresariais. E esse sistema de gestão ele tem integração com outros sistemas de terceiros. Estou falando de e-commerce, estou falando de sistemas de logística, WMS. Eu estou falando de sistemas próprios, legado. Eu estou falando para você do quê? Estou falando de ambientes de tecnologia, de sistemas, que por sua vez possuem bancos de dados, e esses bancos de dados estão populados, como é o termo técnico, com dados pessoais de titulares. Então, se nós voltarmos aqui no artigo 5º, ele diz o quê? Se você coleta, produz, recepciona, classifica, utiliza, acessa, transmite ou distribui, por exemplo, você vai ser obrigado a fazer o tratamento dos dados pessoais. Então, a sua relação contratual com essas empresas, a sua relação de sistema com sistema, tecnológica, ela tem que passar por esse processo de adequação. Não fazer isso quer dizer estar em desconformidade com o que prevê a lei. Ok, e o que mais a lei diz? A lei diz o seguinte, ela tem aqui 4 artigos importantes que trabalham em conjunto com a adequação dos dados. O artigo 46, 47, 49 e 50. O que eles dizem? Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição ou ato ilícito. Essa é uma obrigação legal que caberá a você, controlador. E se você tem alguém conectado a você por um contrato, um operador, alguém que vai tratar os seus dados em conjunto com você, você tem que se preocupar com a sua relação com ele. Você tem que verificar se ele, enquanto agente de tratamento, que está também tratando dados, está acessando, transmitindo, se ele está respeitando essas medidas técnicas de segurança que são previstas no artigo. Artigo 47, ele fala mais. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Então, no meio dessa história de base legal de princípio, você vai ter que implementar norma de segurança da informação, norma ISO. E não são só as normas específicas da área de proteção dos dados, não. Elas vão variar de segmento, de setor para setor. Então, o seu tratamento de dados vai ter que se pautar também nesse artigo. Vamos para o artigo 49. Os sistemas utilizados para o tratamento dos dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões e boas práticas e de governança e os princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Então, se você é da área do setor de saúde, você vai ter que se adequar na Lei Geral de Proteção de Dados
e a normas setoriais do setor de saúde. Você vai ter que adequar os seus sistemas. Ok? Mas não acabou. Nós vamos ainda para o artigo 50. Olha o que ele diz. Poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, as normas de segurança, os padrões técnicos, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e mitigação dos riscos. Isso quer dizer que você vai ter que estruturar dentro da sua empresa os mecanismos tecnológicos, os processos. Você vai ter que estruturar comitês, você vai ter que difundir, você vai ter que dar treinamentos, você vai ter que registrar e evidenciar todo esse processo de tratamento, pautado sempre nas bases legais, na classificação dos dados, na finalidade, na adequação, na proporcionalidade, no tempo, quanto tempo esse dado vai ficar na minha empresa, quando esse tempo chegar ao fim, o que é que vai acontecer, no consentimento do titular. Se o titular não me der o consentimento, o que isso pode ocasionar para mim, enquanto empresa? Então, o tratamento dos dados pessoais, ele será o desafio das empresas, um desafio possível, saudável e necessário. Saudável porque fará bem para os titulares, fará bem para a comunidade. Necessário porque a lei, ela impõe dispositivos legais e ela terá uma fiscalização não só legal, mas também administrativa, por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão previsto na lei. E dentro desse processo todo de tratamento, você terá que evidenciar, você terá que registrar todo esse mecanismo, desde o início, desde o processo de implantação até o processo em que estará implantado, e terá que fazer auditorias, e terá que comprovar que você implementou normas de segurança da informação. Então, é um desafio importante, necessário, é um desafio que veio para ajudar as empresas, veio para proporcionar o tratamento correto dos dados pessoais dos titulares. Então, por hoje, fica aqui a nossa mensagem, a importância do artigo 5º, inciso 10, como diversos outros artigos que a lei traz e que são pontos de atenção para você que é empresário, é controlador, para você que é operador de dados, para você que agora está assumindo uma função de encarregado de proteção de dados, para você que é consultor, principalmente para você que é o titular dos dados. É para você, esse vídeo é importantíssimo, para você saber dos seus direitos e para que você possa cobrar e ter a segurança que aquilo que foi proposto pelo legislador estará sendo cumprido dentro do ambiente corporativo. Fica aqui o meu abraço, desejamos dias cada vez melhores para todos e nos vemos em breve. A todos, um grande abraço.